Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo, voltamos, ganhei um tempo fora, mas agora vamos voltar com tudo, para as mensagens, para os vídeos. E hoje eu quero fazer uma pergunta, que voz que você está ouvindo, que voz que a nossa geração está ouvindo, se a gente está ouvindo a voz interna ou se a gente está ouvindo a voz externa. Vou deixar uma mensagem para vocês em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz." Jesus, ele é batizado e o Espírito Santo de Deus leva ele ao deserto, e ao deserto ele é capacitado, ele é fortalecido. E ele é tentado pelo diabo porque esse era o propósito, para ele ser apresentado ao diabo para ele ser tentado, capacitado, fortalecido, firmado no seu propósito. E é isso que acontece quando somos levados ao deserto ou quando entramos em um local de crise, um lugar de fome, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, é para que nós sejamos capacitados, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos firmados no propósito. O diabo olha para essa situação, eu creio que como aqui ele perde, aqui ele vai cair, porque deserto significa a casa da serpente. Então eu acredito que Satanás olha e fala: aqui esse cara ele cai, aqui ele perde. Eu creio que Deus olha para a situação e diz: aqui ele vai ser fortalecido, aqui ele vai ser capacitado, aqui ele vai vencer o que muitos perderam, aqui ele vai ser um exemplo para pessoas, para eles perceberem que é possível vencer as tentações com a minha palavra, é possível vencer os questionamentos com a palavra que eu já dei. Jesus ele é levado ao deserto para ser capacitado. Jesus é levado ao deserto para ser firmado no seu propósito. No deserto, Jesus ele usa a palavra para combater Satanás. Ele usa a palavra para dizer ao Satanás que não tem como ele perder para Satanás, porque ele já tem a palavra no seu coração. No deserto ele usa a palavra de Deus para ganhar contra Satanás. E em João capítulo 1 diz que João Batista recebeu a palavra no deserto para ganhar o povo. Ou seja, lugar de deserto, lugar de sofrimento, é lugar onde eu devo usar a palavra para ir contra as dificuldades, e aonde eu devo buscar a palavra para ser fortalecido, para ser reanimado. Porque quando eu ouço Deus, quando eu busco a presença dele, eu sou fortalecido, eu ganho a esperança de Romanos capítulo 8, versículo 10. Eu volto a ter esperança, eu paro de olhar para os sofrimentos do tempo presente, eu paro de olhar para as ofertas do tempo presente, eu começo a olhar para a glória futura, eu começo a olhar para o trono, eu começo a olhar para o rei, eu paro de olhar para as ofertas, para as conquistas que o inferno pode nos propor nesse mundo. Então, aqui no deserto nós somos capacitados, nós devemos buscar a palavra de Deus, No deserto é onde eu pratico a palavra que conheço, e no deserto é onde eu busco a palavra que eu não conheço, porque Jesus ele tem conhecimento teológico, mas também ele tem a prática da palavra, porque tem muita gente que só tem conhecimento teológico, mas não tem prática, e Jesus tem conhecimento teológico e também tem a prática da palavra, porque quando você só tem conhecimento teológico, a primeira tentação você cai. Adão tem o conhecimento da palavra, ele já ouviu Deus falando: não coma do fruto, mas ele não praticou, então ele caiu. E quando nós caímos diante do inferno, quando nós caímos diante do diabo, ele nos propõe, ele nos expõe, e nós caímos, ele não faz mais nada pela gente, ele não liga mais, ele nos deixa à mercê, ele nos deixa nesse buraco e a gente cai completamente. O diabo só nos apresenta coisas temporárias, porque o diabo chega e fala: Jesus, se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. Ele comeria a suposição, ele comeria e sentiria fome de novo. Você comeu e o que aconteceu? Só prolongou. Agora daqui 5 horas eu vou sentir fome de novo, só prolongou minha dor, só prolongou meu sofrimento.
Então, se Jesus fizesse isso, ele estaria indo contra a palavra, ele não estaria praticando a palavra. E quando ele está no deserto, ele está em sacrifício. Quando o diabo diz, transforma essas pedras em pão, ele diz, não, ele está entrando em conflito consigo mesmo. Porque a nossa natureza humana diz, come. Nossa natureza humana diz, faz. A nossa natureza humana diz, pratica. E quando Jesus diz, não, ele está se renunciando. Ele está sacrificando o seu próprio eu. E quando ele faz isso, ele cresce, ele frutifica. Porque uma planta só cresce, uma semente só cresce quando ela morre dentro da terra para ela poder frutificar. Ou seja, nossa área ministerial, nossa área familiar, nossos relacionamentos com as pessoas só crescem quando há sacrifício, porque existem muitas pessoas que querem crescer, querem que o relacionamento ele cresça, quer que o ministério cresça, mas não tem jejum, não tem oração, não tem conversa, não tem reunião entre família para poder organizar as lacunas que estão em conflito, para organizar as coisas que estão em encrenca, que estão em crise, não quer ter renúncia porque é muito complicado, é muito difícil, quer levar o barco como está, quer levar as pessoas que estão dentro do barco, sendo que não tem como, é preciso que tire pessoas, é necessário que tire cargas para que o barco possa andar, para que o ministério possa andar, para que o ministério possa andar, para que a vida espiritual possa caminhar. Como eu disse, o diabo nos apresenta coisas temporárias, porque o diabo apresenta para Adão e Eva, coma desse fruto e você será como Deus, vocês serão como Ele. Então a proposta é boa, a proposta é legal, mas é temporária. Quando eles percebem o erro que eles cometeram, eles percebem sua nudez e eles cobrem a sua nudez com folhas, e folhas são temporárias porque logo elas murcham, e eles percebem a nudez de novo, eles percebem a vergonha de novo, eles lembram do erro de novo, eles lembram de uma dor de novo. Ou seja, o diabo te põe aqui, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, aquelas pessoas falaram para você não fazer, falaram para você deixar quieto, aquelas pessoas te maltrataram, aquelas pessoas falaram isso e aquilo para você, você pode fazer isso aqui, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais tranquilo, mas quando você faz isso, você percebe o erro que você cometeu, você vai querer dar seu jeito, a gente quer dar nosso jeito, e a gente percebe que não dá mais, porque logo as coisas passam, um relacionamento que deu errado, a gente vai para a bebedeira passa, a gente vê que não resolveu em nada, a gente tem um conflito em casa, a gente usa as drogas para esquecer do que aconteceu em casa, um relacionamento que deu errado, a gente usa a masturbação para cobrir a carência, aí um relacionamento que deu errado, a gente começa a se vender para pessoas para poder esquecer o relacionamento, ou seja, é algo temporário que Satanás nos põe para fazer para que a gente esqueça do erro, esqueça do sofrimento, esqueça do problema, a gente ouve mais a voz externa do mundo, esquece de ouvir a voz interna que vem do Espírito Santo. Ou seja, o Satanás nos oferece diversos estilos de vida. Você pode ser prostituta, você pode ser drogado, você pode ser um viciado, você pode ser um viciado em masturbação, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Só que o que Jesus tem para nós é um único estilo de vida que se chama Evangelho. Esse é o único estilo de vida que Jesus tem para nos apresentar. Ele só tem um único caminho de vida, ele só tem um único caminho de verdade, ele só tem um único caminho para o Pai. Não existe outras maneiras de se chegar a Ele. Só Jesus tem esse caminho, só Jesus tem uma possibilidade, só Jesus tem uma ferramenta para nos preencher, para tirar esse vazio do nosso ser. Jesus já disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida eterna. Ou seja, eu não sou alimentado, não sou saciado só olhando, só sabendo, eu preciso praticar, eu preciso colocar para dentro, eu preciso ter certeza, eu preciso me aprofundar, e quando eu me alimento, e quando eu bebo, eu não vou querer beber mais nada, porque só Ele supre carência, só Ele supre as minhas necessidades, só Ele consegue me orientar, só Ele fala a verdade, só Ele me fala o valor que eu tenho nele. Uma coisa que muitas pessoas falam, que você não é o que Satanás diz, só que fora de Cristo você é tudo que Satanás diz. Fora de Cristo você não tem valor, fora de Cristo eu não tenho valor, fora de Cristo eu sou miserável, fora de Cristo eu sou pecador, fora de Cristo eu sou inútil, porque só nele eu tenho valor, só nele eu tenho utilidade. Então, cara, entenda uma coisa, sem Cristo nós não prestamos, sem a graça dele a gente não presta, só pela graça a gente respira, só pelo amor a gente respira todos os dias. Se aproxima de Cristo, porque o mundo está caindo,
Cada vez mais a gente vê notícias e tem pessoas que olham para essas coisas e falam: Deus, ele é ruim, Deus é cruel, ou pessoas que têm um olhar cruel de Deus por causa do Velho Testamento, não querem se aproximar dele, mas Jesus é Deus encarnado. Ele fez uma nova aliança para que a gente possa se aproximar dele, para que a gente possa reconhecer o seu amor, para que a gente possa reconhecer a sua graça, uma nova aliança que ninguém quebra, uma nova aliança que ninguém pode destruir. Uma coisa interessante é que no capítulo 3, versículo 17 de Mateus, Deus fala uma única vez. Ele fala apenas uma única vez. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. E no versículo 4, o diabo fala 3, 4 vezes para Jesus, e Jesus não é abalado. O que é isso? Jesus, ele ouve e valoriza a voz do seu Pai. Ele ouve e valoriza a voz do céu. E Jesus, ele escuta a voz do diabo e ele confronta as palavras do diabo com a palavra de Deus. Qual que é a diferença de escutar e ouvir? Escutar é um ruído, é um som externo e que eu não consigo distinguir, não consigo ter uma noção completa do que é esse som, de onde veio esse som. E o que é ouvir? É um som externo, mas que eu trago ele para dentro de mim, ele começa a fazer parte de mim, eu consigo distinguir, eu consigo ter uma noção, eu valorizo, eu presto atenção. Ou seja, Jesus no batismo, ele ouve a voz do seu Pai, ele valoriza, e quando ele ouve que ele é filho, que ele é amado, que ele é valorizado, não importa o que o diabo fale, que ele sempre vai estar prestando atenção no que Deus diz pela primeira vez. E tem muitos cristãos que ouvem o que o diabo diz, porque não valorizam a palavra de Deus, porque não valorizam o que Deus diz. E tem muitos cristãos que caem na depressão, caem num tempo de tristeza, porque o diabo lança questionamentos: se você faz, você tem mesmo, você não tem mesmo mais depressão, aquelas pessoas gostam mesmo de você, aquelas pessoas oram mesmo por você, porque isso que o diabo faz, ele lança questionamentos. E por que tem muitos cristãos que caem? Por que o diabo lança questionamentos? Por que o diabo lança toda hora questões da nossa queda? Porque ele vive no passado, e você precisa viver olhando para a glória futura, porque se você não vive olhando para a glória futura, você sempre vai se sentir um miserável, você sempre vai se sentir alguém envergonhado, você nunca vai ter vontade de se aproximar do seu Pai, porque Adão e Eva, eles se escondem de quem quer se aproximar. Deus chega e quer se aproximar e eles se escondem, mas ele quer que você se aproxime mesmo com as suas imperfeições, mesmo com os seus erros, mesmo com os seus pecados, porque é só o sangue dele que pode purificar, é só o sangue dele que pode limpar. Ele percebe os seus erros, ele nota os seus erros, mas ele não te despreza pelos seus pecados, porque ele valoriza o pecador, mas ele despreza o pecado. Aquilo que começou a fazer parte de nós, ele despreza, mas aquilo que ele criou, ele sempre vai valorizar. Então, cara, se aproxima de Cristo, se aproxima do Pai, e Deus fala: você é meu filho. E como que eu posso ser filho de Deus? Como que eu me torno filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12. Os que creem nele conseguiram se tornar filhos de Deus. Os que se batizaram começaram a fazer parte do seu corpo. Então, cara, entenda uma coisa: o diabo diz coisas que você é sem Cristo, e Deus diz tudo que você é em Cristo. Em Cristo você tem reconciliação com o Pai, em Cristo você tem o perdão do Pai, em Cristo você tem a salvação, em Cristo você tem propósito, em Cristo você tem chamado, em Cristo você tem direcionamento, em Cristo você tem o auxiliador dentro de você, em Cristo você tem uma morada eterna. E o Espírito Santo vive internamente, não vive fora. O diabo, ele está fora, o Espírito está dentro. Jesus não se leva pelas vozes externas, as vozes de questionamento, as vozes de culpa, as vozes de crítica, as vozes de pergunta.
Mas Jesus leva pela voz interna. Você é filho, você é querido, você tem propósito. E o diabo lança questionamentos, mas Jesus continua olhando para a cruz. Ele continua olhando para o seu maior propósito, cara. Olha para o propósito, olha para Cristo, se aproxima de Cristo, porque só nele existe salvação, só nele existe reconciliação. Logo, logo Cristo está voltando, ele vai buscar a sua igreja, ele vai chamar a sua igreja, vem participar do corpo, vem participar do sangue. Cara, a pergunta é: que voz que você está ouvindo? Se você está ouvindo a voz interna ou a voz externa, a voz que o mundo ouve, a voz que a igreja ouve. Você está ouvindo a voz da igreja ou você está ouvindo a voz do mundo? Você está ouvindo a voz de quem governa esse mundo ou você está ouvindo a voz de quem governa todas as coisas? Cara, sabe que você tem valor em Cristo, você tem valor em Jesus. E só em Jesus existe salvação. Cara, a gente está em setembro. E setembro é onde a gente lembra dos suicidas. Setembro é onde a gente lembra de quem passou por depressão. E esse mês é onde eu seria lembrado indiretamente, por pessoas, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu tô até aqui de pé. Cara, eu só quero dizer que você também pode. Você também pode ser resgatado, você também pode ser levantado. Encontre pessoas que te abracem, que te amem, que te aconselham. Leia a palavra, porque a palavra diz o que você é, a palavra diz o que você era, o que você é, e logo, logo onde você vai morar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Pai, por ministrar isso no meu coração. Obrigado, Senhor Jesus, por cuidar dessa pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo. Obrigado porque ela está de pé até agora. Pai, te peço que o Senhor aconselhe ela, Pai, nos relacionamentos, aconselhe ela no casal, aconselhe ela no ministério. Que o Senhor fortaleça essa pessoa, Pai, que está em uma guerra espiritual, Pai. Que ouve a voz externa e ao mesmo tempo ouve a voz interna, entre no conflito interno, Pai. Senhor, eu te peço para que o Senhor enche o coração dessa pessoa de paz, enche essa pessoa da sua graça, do seu poder, da sua coragem, e que essa pessoa comece a valorizar e ouvir a sua voz, Pai. Que essas pessoas, Pai, no nosso tempo, leiam a sua palavra, tenham um compromisso com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por me salvar, obrigado por me resgatar, obrigado por me tirar da depressão, obrigado por me tirar da ansiedade, obrigado por me dar valor, Pai. Obrigado por me mostrar o quanto eu sou valioso no Senhor. Muito obrigado, Pai, por não desistir da gente. Em nome do Senhor Jesus.